Provérbios, capítulo 4. Sobre tudo, Provérbios 4, verso 23. Diga comigo, sobre tudo, diga tudo. Olha para o irmão e diga assim, tudo o quê? Tudo resume ou não resume? Então, às vezes a gente quer argumentar com Deus, ou então a gente quer arrazoar com a Bíblia, tentando justificar-nos, tentando colocar alguma coisa ou outra para poder a gente continuar fazendo aquilo que nos tira do caminho. Mas a Bíblia é muito clara na orientação. Ela diz tudo para que você não ponha nada na frente. Amém? Então vamos lá. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé da onde? Do mal. Diga, Pai, fala ao meu coração, me ensina a tua palavra, em nome de Jesus. Pode sentar. Lá em Provérbios 15, 32, diz que quem despreza a disciplina, também despreza a sua própria alma. Então, a disciplina de Deus, quando ela se cumpre em nós, ela tem o propósito de salvar a nossa alma. Alguém entende isso? Muitas vezes você diz que não tem, ou não tem entendimento, ou não compreende por quê. Por que que as coisas, elas acontecem na sua vida e você olha para a vida e diz assim, eu não consigo permanecer de pé. Eu não consigo entender Deus sendo tão grande, tão poderoso e me deixar sofrendo, padecendo dificuldades. E você começa a arrazoar no seu coração os famintos da Somália, aqueles que estão em hospitais, em UTIs, aqueles que estão com lepra, com AIDS. E você começa a falar da fome, da peste, das dores, das mortes, das guerras, e fica pensando, onde está Deus diante de tudo isso? Por que que Deus permite que essas coisas aconteçam? E aí, irmão, esses questionamentos, eles destroem a tua própria alma, porque são questionamentos que te afastam da divindade, te afastam de Deus. Pastor, e por que de fato essas coisas acontecem? Deus não criou o mundo assim. Se você for até o Gênesis, você vai ver que tudo era perfeito. Foi o homem que fez do mundo o que ele é. É o egoísmo do homem que leva o homem à guerra, que leva o homem às doenças. Toda doença tem origem no pecado, toda. A morte não havia lá no Éden, não existia morte. Mas com o pecado surgiu a morte. O salário do pecado é a morte. Deus criou o homem para viver uma vida de paz, de tranquilidade. É tanto que os planos de Deus para nós são planos de paz, são planos de bênção. Amém? Nós é que conturbamos tudo, irmãos. Nós metemos os pés pelas mãos e não entendemos Deus. Não buscamos o entendimento da pessoa de Deus, da mente de Deus. Nós nem conseguimos perceber o sacrifício da cruz, o porquê daquele sacrifício. Porque se nós tivéssemos entendimento completo daquele sacrifício na cruz, jamais
jamais em tempo algum alguém se desviaria do caminho de Deus. Alguém se afastaria de Cristo. Então, o nosso coração ele está sempre cheio de muitos sentimentos, desejos, ressentimentos. São dores da alma, dores, doenças. São nódoas e máculas que estão o tempo todo tirando de nós a nossa paz, a nossa comunhão com Deus. E as pessoas ficam embotadas. Sabe o que é embotamento? Quando é um distúrbio espiritual que você não enxerga nada, você fica cego. Você pode até dizer que tem fé em Deus, mas você não crê na sua própria fé. Você não consegue confiar naquilo que você declara. De forma que nós vamos percebendo pela palavra a presença do Espírito Santo. Quando uma pessoa ela entende que ela tem que se voltar para Deus. Amém? Que ela tem que se voltar para o Senhor. Há um texto na Bíblia, abra comigo aí. Oséias, capítulo 14. Diz assim, versículo 1. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás como? Caído. Ele está chamando aquele povo que está separado dele. Ele está chamando aquele povo que está afastado dele. Mas ele não está chamando um povo qualquer, ele está chamando o povo dele para voltar. Ele está chamando os seus filhos. Lá em Isaías capítulo 1, ele diz, eu os criei. Eles são meus filhos, mas eles não me entendem. Lá em Oséias 4 diz que eles não entendem e por isso tem sido destruído. Toda a destruição, toda a ruína desse povo tem sido por causa do afastamento, da apostasia, da dificuldade de procurar andar com Deus. Eu sei que você tem muitos problemas, mas isso é um paradigma que você vai ter que vencer, porque todo mundo tem problema. Quem tem problema aqui? Você não foi sorteado não, querido. Então você não tem motivo dentro do seu coração para ficar desviado do Evangelho. Todos têm dívidas, todos têm doenças, têm familiares doentes, têm problemas conjugais. Você não pode dizer que você foi sorteado ou premiado, que você tem uma justificativa lógica para o seu afastamento, o seu desvio moral, o seu desvio intelectual, o seu desvio espiritual da pessoa de Cristo. Depois de tão grande sacrifício na cruz, quem te dá o direito de se afastar dele? Quem te dá o direito de se auto-justificar perante aquele que vai julgar os teus dias na terra? Recobre a consciência, por favor. Recobre a sua consciência e pense que toda essa base que você tem caminhado no mundo, afastado de Deus, na verdade tem sido uma areia movediça. Dia a dia você está afundando no pecado, na frieza. Pastor, mas eu não tenho me prostituído, eu não tenho adulterado, eu não fumo, eu não bebo, eu não jogo, eu não mato ninguém, eu não roubo ninguém, não faço mal a ninguém. Parabéns, aquele jovem rico também não, mas ele também não tinha salvação. Então, na verdade, Jesus veio salvar aqueles que se declaram doentes, perdidos, aqueles que se autodenominam necessitados. Ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, todos vós necessitados, eu vou aliviar vocês. Quem crê assim diz amém. Mas nós temos vivido uma autocomiseração. Satanás gosta muito de quem se autocomisera, de quem fica murmurando, de quem se coloca, sabe, no seu próprio caminho. Você vai colocando, você mesmo está construindo as barreiras entre você e Deus. As suas justificativas, o seu coração embotado, cego, tem te afastado da casa de Deus, da obra de Deus.
Então, aí no capítulo 13 de Oséias, ele diz: a tua ruína, ó Israel, vem de ti, do teu coração vem a ruína. Quem entende isso? É porque o seu coração está distante do Senhor. Uma pergunta que um homem fez a outro na Bíblia, eu guardei muito isso no meu coração há 15 anos atrás. Eu preguei esse texto há 15 anos atrás. Jonadab e Jeú. Jonadab estava indo por um caminho, Jeú o encontra e pergunta a ele: é o teu coração como o meu coração é com o teu coração? E aquele homem pensou e disse: claro. E quando ele ouviu a resposta, então ele disse: pois se o teu coração é com o meu coração, como o meu coração é com o teu, sobe na minha carruagem e hoje vê o zelo que eu tenho pelo nome do Senhor. E eles foram destruir Acabe, um rei idólatra. E toda a casa de Acabe foi destruída naquele dia. Irmãos, Deus olha para o coração do homem. Deus olha para o que está dentro de nós. As nossas construções estão dentro do coração, boas ou más. E quando Deus, Ele vem com a sua divina misericórdia, Ele vem ao encontro do coração do homem pecador que abre o coração para Ele. Porém, é interessante que nós não temos nada, absolutamente nada, para dar a Deus, excetuando a nossa própria vida, porque Deus já é dono de tudo. Quem crê? Mas as pessoas cheias de religião, cheias de contexto religioso, elas querem sempre apresentar uma coisa ou outra a Deus que possa justificar os seus atos falhos. Israel tinha muito disso, sabe? Eles tinham várias ofertas de manjares, ofertas de não sei o quê, ofertas de não sei o quê, lua nova, sábado. Eles tinham muitas festas dedicadas a Deus, tudo isso para que Deus aplacasse o mal sobre eles. E lá em Miqueias, abra aí Miqueias capítulo 6. O profeta Miqueias, ele tem uma visão maravilhosa e fala ao povo sobre o juízo de Deus. Ele diz assim, versículo 1: ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito, diz o Senhor? Que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor? Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso, diz o profeta Miqueias. Com o que? Com que me apresentarei ao Senhor? Com que? O que você tem para apresentar a Deus aí? O que você acha que Deus quer de você? Olha o que ele diz: virei perante ele com holocaustos,
com bezerros de 1 ano. Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 celeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Sabe o que é que o Senhor pede de ti, irmão? Ele diz que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Amém ou não amém? Então Deus chama aquele povo de volta, para serem um povo justo, para serem um povo misericordioso, para se humilharem diante do Senhor. Abra aí em Crônicas, 2 Crônicas. Quando Salomão acabou a casa do Senhor e a casa dele, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na casa dele, prosperamente o efetuou, diz a palavra, no versículo 11. Mas de noite, no versículo 12, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, que mais? Buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja que ele instituiu a casa do sacrifício perante Deus. Mas Deus, diante da casa do sacrifício, ele diz assim: se o meu povo, ele não está falando em trazer os holocaustos, ali era um lugar para isso. Mas veja que Deus está falando de relacionamento com o homem. E Deus olha diretamente para Salomão ali naquele momento, dizendo: olha, fala para eles que nesse lugar aqui, que eu consagro esse lugar, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se aqui nesse lugar se humilharem, orarem, buscarem a minha face e se converterem dos seus maus caminhos, então assim eu ouvirei a prece e sararei a terra. Que coisa, irmãos. Às vezes a gente passa tanto tempo na casa de Deus e não percebe isso. Ele disse: filho meu, dai-me o teu coração. Mas a gente é evangélico de carteirinha, fica numa igreja, frequenta e pula para outra, e pula para outra, e vai para outra, e passa em 10, 15 igrejas e não entende qual é o chamado de Deus para a nossa alma. O que Deus quer fazer para a nossa salvação, querido? Ele está chamando você para um relacionamento muito mais forte, muito mais intenso do que somente estar aqui essa noite. Quem entende isso? Levanta a mão. Abra aí no Evangelho de São Lucas. Evangelho de São Lucas, versículo 11. Certo homem, disse Jesus, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados os maus dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e ele o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão
com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa é a visão de Deus para você, que diz que não tem força para voltar, que diz que está fraco, que não tem força para voltar para a casa de Deus. Quem já ouviu essa palavra de alguém? Ou quem já se ouviu dizendo essa palavra? Olha, eu me afastei, eu me desviei, eu me esfriei, eu não tenho mais força para voltar, nem para a casa de Deus, nem para a obra de Deus, nem para o caminho de Deus, nem para a orientação do Espírito Santo. Eu não tenho mais força para ler a Bíblia, eu não tenho mais força para isso, eu não tenho mais força para aquilo. Irmão, o que você precisa é despertar para a tua necessidade mais urgente. É fazer uma introspecção e perceber a necessidade mais urgente da tua alma. Sabe qual é? Não é casa, não é carro, nada disso. É a tua alma ser salva. E depois que você despertar para isso, na sua autoanálise, perceba onde você está, perceba o que você fez, perceba até onde você foi para distante de Deus. E quando eu falo isso, eu não falo em quilômetros, mas eu falo em atos de impiedade, de pecado, de sujeira. Perceba até onde você caminhou longe do Senhor, mesmo tendo consciência da palavra e do Espírito, mesmo sabendo que estava em contraponto a tudo o que Deus predestinou para a sua alma. Perceba o quão distante você está. Sabe essa sensação de frieza espiritual? Perceba esse iceberg que está em você, toda essa geleira com a qual você tem dormido e acordado. Foi você que foi para aí, irmão. Não foi Deus que te expulsou de casa, não foi Ele que te condenou a viver uma vida dissoluta. O filho saiu de casa porque quis, ele foi para longe porque quis, ele viveu dissolutamente porque quis. Agora ele tinha que querer voltar. Amém? E quando ele quis voltar, ele voltou primeiro no despertar da consciência. Depois, em uma reflexão, ele no versículo 17 diz: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Então ele percebeu, numa reflexão, a sua carência, e ele tomou uma decisão. Versículo 18: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Amém? Quem hoje quer se levantar e ter com Deus? Deus está olhando para você essa noite. Pastor, mas eu estou tão distante dele. Veja no texto que quando o filho estava ainda distante, o pai o viu, o pai o avistou e correu para ele. Você está distante, mas foi ele que te viu. E você está aqui porque ele te trouxe para o abraço e o beijo. Aquele pai revestiu seu filho com novas vestes, deu um anel a ele e fez uma festa. Lá em Gálatas, o apóstolo Paulo fala do revestimento de Cristo. Revesti-vos do novo que é Cristo. Sabe, o nosso Pai Celestial nos deu Jesus para que nós fôssemos revestidos da glória dele.
Ele é a nossa vestimenta espiritual, é o sangue do Cordeiro que tem que estar em mim e em você. Nós somos casa do Senhor, nós somos templo e morada do Espírito, e nos umbrais desse coração tem que ter o sangue do Cordeiro de Deus, para que o espírito de morte não entre e destrua você. E ele fez uma confissão do seu pecado. Quando ele vê o pai, no versículo de número 18, no versículo de número 21, ele diz: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Amém. Confessar é bom. Diga para o seu irmão: confessar é bom. E ele faz uma declaração. Ele diz: já não sou digno de ser chamado teu filho. É importante que você entenda que tudo o que está acontecendo na sua vida aqui essa noite, para a tua salvação, não vem de você, mas de Deus para você. Não é mérito seu, nenhum demérito seu, nada que você seja ou tenha pode te dar salvação, mas vem de Deus a tua salvação. E naquela hora, ele regressa para o pai, com um coração cheio de arrependimento. E o pai o recebe com um coração cheio de misericórdia. Os pés do pai correm para ele e os pés dele correm para o pai. Sabe, quando a gente começa a olhar onde os pés estão, será que os nossos pés estão nos trazendo de volta para o pai? Porque está distante de Deus, irmão, não justifica estar ou viver longe do reino. Você pode agora se encaminhar novamente, converter o teu coração a Deus, converter a tua alma ao Senhor, voltar-se para Deus novamente. Há uma oportunidade lá na cruz para que você oportunamente utilize a sua fé. E nessa hora você pode sim abraçar o Senhor e chorar e gemer e gritar e dizer: eu pequei, eu pequei, eu pequei, eu estou arrependido, eu preciso de uma oportunidade para voltar para casa. Então, irmãos, é impressionante os olhos de Deus. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dormita, ele vê ao longe o seu filho, ele tem alegria ao ver o seu filho. A sua generosidade, o seu amor faz com que ele festeje a volta do filho. Você não esperava que ser tão bem recebido na casa do pai. Você achava que ia chegar e ia ser como qualquer um, mas o Senhor nunca vai ter você como qualquer um. Ele te ama especialmente. A cada um de nós, Ele nos ama especialmente. Ele nos conhece pelo nome. E Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. É incrível que você não sabe nada de Deus e você pensa que Deus é um ser distante. Mas Ele sabe todos os teus dias, os passados, o presente e todos os que virão. E Ele conta os teus dias, conta os teus cabelos. Ele sabe tudo de você. Quem quer conhecer esse amor essa noite? É necessário que você cumpra essa palavra. Mas você diz: pastor, eu não tenho força. Então escute isso que eu vou te falar. Um senhor de mais ou menos, um jovem de mais ou menos uns 27, 28 anos, deixou sua esposa sentada em uma, sabe aquelas arenas onde os touros eles são, como que chama lá no México? Aquelas touradas. Quem já viu aquelas touradas? E o cara fica com aquela capa lá, né, vermelha.
E o rapaz assistiu toda a tourada, mas ele tinha muita vontade de conhecer o touro. E tinha um touro lá que era conhecido como o mais brabo de todos. E ele disse: eu vou lá. Deixou a esposa dele sentada e disse: eu vou lá, volto já. E ele entrou por um caminhozinho assim, que era, lá tinha escrito Caminho dos Touros. Ele foi e ele viu o touro mais forte, mais brabo que tinha naquela tourada. Ele viu o tamanho do touro, o bicho enorme, forte. Ele olha para aquele touro, ele bem franzinozinho, olha para o touro e diz: rapaz, esse bicho me esmagava só com a pata dele. E ele vai olhando o touro, olhando o touro, olhando o touro. E quando ele olha bem para o touro, ele diz: meu Deus, ele está amarrado com uma corda bem fininha. Sabe aquela hora que você quer fazer perlim-pim-pim, sumir? Veio um pensamento dentro dele e disse: essa corda não segura esse touro. Isso quer dizer que se ele não gostar de mim, eu estou lascado. Vou morrer agora. Então ele resolve correr, irmão. Ele corre, quando ele vai correndo, um senhor bem velhinho vem chegando no caminho dos touros. Ele disse: corre, homem, corre, que o touro está com a corda bem fininha, ele vai matar nós dois. E o velho diz: não, para, pode parar, pode ficar quieto. Ele disse: o quê? Ele vai matar a gente? Claro que não. Mas ele tem muita força, a corda é muito fina. Eu sei disso, sou eu que cuido dos touros, foi eu que coloquei a corda. Ele disse: então, você não tem medo que ele venha e te esmague aqui? Não tenho. Ele disse: me dá só uma razão para você não ter medo. É que o touro é muito forte, a corda é muito fina e fraca, mas o touro não conhece a sua força. E por isso, quando eu coloco a corda, ele pensa que está amarrado. Ele não sabe o tamanho de força que ele tem para romper a corda e matar nós dois aqui agora. Ah, irmão, se você tivesse entendimento da força que Deus te deu lá na cruz, você não ficaria debruçado no pecado, pensando que você não consegue sair. Você não ficaria amarrado aí nesse canto que você está. Porque Deus te deu força, através de Jesus, para você ser mais que vencedor. Você pode vencer o pecado, sim ou não? Hoje, se confessardes os vossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os vossos pecados. Amém? Fique de pé, por favor. Eu contei essa história aqui essa semana, e talvez ela venha servir ainda como uma ilustração para você. Às vezes a gente pensa que Deus está parado, só vendo o circo pegar fogo. E uma jovem chegou para o seu pastor e disse: pastor, eu não vou mais servir a Deus, porque eu tive inflamações no ovário. Ela tinha 16, 15 anos, e quando eu cheguei no hospital com dores, o médico tirou os meus ovários, e eu não posso mais ser mãe. E Deus, vendo tudo isso, permitiu. E o pastor olhou para ela com os olhos cheios de compaixão e disse: minha filha, fecha os teus olhos só um minuto. Imagina você dentro de um trem. Você pode fazer isso agora? Fechar os teus olhos? Se imagine dentro de um trem. E esse trem, ele está desgovernado, porque o mundo jaz no maligno. Esse trem está indo de mal a pior. E enquanto o trem balança de um lado para o outro, enquanto
todos ficam achincalhados e sofrendo, pensando que o trem vai desencarrilhar e vão morrer, todos, uma mesma voz, começam a murmurar e a dizerem: é culpa do maquinista. Então pense que você está com muita raiva do maquinista, porque se espera que o maquinista faça tudo e que a viagem seja uma boa viagem. Então você se levanta, abre uma porta atrás da outra em todos os vagões, até chegar no vagão do maquinista. E quando você chega lá na sala do maquinista, cheio de raiva da vida, de tudo que estava acontecendo, quando se abre aquela porta, você vê um homem suando, chorando, um homem fazendo força, derramando sangue pelos poros, para salvar o trem. O nome desse maquinista é Jesus. Ele, no Getsemane, suou pelos poros sangue, e ele chorou, e ele gemeu, e ele clamou, e ele lutou, e ele foi até a cruz, deu a sua própria vida, para que você tivesse garantida a sua viagem para o céu. Mas quando uma pessoa não tem a visão do Espírito Santo, ela está sempre revoltada contra Deus, ela está sempre se rebelando contra as coisas de Deus. Eu não sei quem colocou tanta bobagem na sua cabeça, mas o Espírito Santo veio te dar luz. Ele veio te mostrar Jesus, o maquinista, e todo o empenho que a cruz fez com que ele tivesse, todo o amor dedicado, toda a força que foi colocada ali para salvar você. Então agora, se você, tendo uma leitura diferente de Deus, quiser voltar para a casa dele, hoje o tema é: volte para mim. Volte hoje para Deus. Quem hoje quer se voltar para Deus? Vem aqui na frente, por favor. Jesus quer salvar a sua alma. Jesus quer salvar você. Não importa o quão grande seja o teu pecado, até onde você foi com tudo isso, quão distante você esteja, Deus te avistou esse domingo e te trouxe para a casa dele. Agora, cabe a você ter a mesma visão do pródigo e dizer: eu pequei, eu errei, mas eu quero me redimir. Amém? Quem hoje quer fazer isso? Vem aqui na frente, você que já levantou a mão, vem aqui entregar a sua vida ao Senhor, de verdade. Pastor, eu estava afastado de Deus, mas eu quero voltar para o Senhor. Vem. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quem mais? Essa palavra de hoje, ela me foi trazida pelo céu. O Senhor me deu ontem, quando eu saía daqui do jantar, e olhei aqui para cima e disse para um obreiro, eu disse: olha, o tema de amanhã vai ser volta para mim. Porque Deus quer que você volte a orar, a jejuar, a ler a Bíblia, a estar na igreja, que você volte a fazer a obra de Deus, que você volte a amar o Senhor sobre todas as coisas. Quando eu falo para voltar, irmão, não estou só dizendo para você voltar do mundo, não. Talvez você esteja distante dentro da igreja também. E aqui é um lugar que muitas pessoas se distanciam de Deus, sabe por quê? Porque muitas pessoas não entendem esse lugar. A Bíblia diz que Jacó, olhando para o lugar onde Deus estava, disse: esse lugar é terrível, e o chamou de Betel, porque é um lugar onde Deus estava, um lugar
de santidade, um lugar onde Deus age, um lugar que você pode voltar para o Senhor. A gente chama de casa de Deus, casa de oração. Vem agora, venha para o Senhor, sai do teu lugar. Aliás, sai e vem, porque o teu lugar é aqui. O teu lugar é aos pés da cruz, é aos pés do Senhor. Amém? Enquanto nós louvamos, você vai deixar o Espírito Santo falar a você essa noite.